acompanhava nas últimas partidas. O bom desempenho no Grenal e a vitória sobre o Caxias deram mais tranquilidade ao grupo de jogadores. O Grêmio entra em campo contra o Ipiranga em Erechim, embalado pela vitória por 3-1 em cima do Caxias na última rodada na Arena. O clima também é de otimismo em função das últimas contratações do tricolor. A principal novidade no jogo desta noite é o uruguaio Brian Rodrigues. O substituto de Barcos fará sua estreia ao lado de Yuri Mamute, que inclusive balançou as redes na última partida e entra na vaga de Luan, que estará no banco de reservas. O clima para o jogo está mais tranquilo depois da boa atuação da equipe no Grenal, as últimas contratações e o resultado positivo sobre o Caxias. A equipe entra em campo sem a pressão dos últimos jogos, quando os principais jogadores deixavam o clube e as vitórias não aconteciam. Não é tranquilidade, é vergonha. E nós sabemos disso, os jogadores também sabem. A tendência é o time ganhar um novo ânimo a partir de agora. Se Brian vai defender hoje pela primeira vez a camisa tricolor, os gremistas terão que aguardar um pouco mais para ver em campo Christian Rodrigues e Maicon. Com a volta de todos esses machucados, com a chegada dos jogadores que foram contratados, nós vamos dar um passo à frente já a partir dessa semana em matéria de trabalhar mais a bola e ter chances de gol. Os dois reforços ainda não foram regularizados e, se tudo der certo, podem estrear no final de semana. Lembrando que o Grêmio é o quinto colocado na tabela com 14 pontos no Gauchão, campeonato que o time de Felipão não conquista desde 2010 e que se tornou a prioridade do clube no primeiro semestre. O Grêmio vai com um ambiente mais tranquilo, até pelas contratações, nem todas entram em campo, né? Só o Brian hoje, mas a Christian Rodrigues, o Maicon chegando, vai dar um ânimo. Agora, o jogo é encaroçado. Porque o time do Ipiranga é um bom time. Bom time do Ipiranga. O Grêmio precisa... Eu acho que esse é o jogo da afirmação, ou da confirmação de que o Grêmio realmente está se recuperando. Uma vitória, claro. Porque venceu o Caxias, embora todas as ressalvas de que o Caxias é um time muito fragilizado, mas o Grêmio venceu bem na Arena, vieram as contratações nessa semana, então o ambiente melhorou. Mas precisa mostrar dentro de campo também. Para o time ideal faltam algumas coisas importantes ainda. Hoje a curiosidade com o Brian, né? Que é um jogador que está estreando, todos nós estamos curiosos para ver. O Mamute, na última linha pela esquerda, está esquentando o lugar do Cebola, né? O Ramiro não voltou ainda ao time e acho que volta como titular abrindo o meio-campo com o Felipe Bastos. Faltam algumas coisas importantes, mas já está melhorando. E com o Ipiranga, que não deixa de ser um bom teste, né? O Ipiranga que está bem, o Ipiranga é o terceiro colocado, só está atrás do Brasil e do Juventude, que não perderam para o Grêmio na Arena. Então o Ipiranga tende a ser um bom teste. Com o Paulo Baier. Com o Paulo Baier. É um bom teste. Aliás, o Grêmio e o Ipiranga disputam posição, inclusive, né? Porque tem uma diferença aí, se não me engano, de 2 pontos pro Ipiranga, né? A tabela do Campeonato Gaúcho. 2 pontos. Paulinho tem a tabela aí. Ipiranga tem 16, o Grêmio 14. Pois é, então é um jogo para disputar a posição, para trocar de posição se o Grêmio ganhar. O Grêmio estava fora do G8 na última rodada. A vitória contra o Caxias colocou o Grêmio nessa. É isso aí, Ipiranga tá aí, ó, 16, o Grêmio 14. Quer dizer, o empate não chega a ser ruim para os dois times, mas como o Chico diz, jogo para afirmação tem ganhado o Ipiranga. O problema não o problema é que o Grêmio perdeu pontos em casa. Perdeu muitos pontos nesse campeonato que não poderia ter perdido. Então, mesmo que a gente considere o empate um bom resultado, dentro das circunstâncias de o Ipiranga ser um bom time, jogar lá, nesse aspecto de que o Grêmio perdeu pontos para o Brasil, perdeu pontos para o Veranópolis, precisa ganhar, né? Precisa ganhar. Até porque o Grêmio não tem outra coisa a disputar nesse momento, senão o Campeonato Gaúcho. Né? O cruzamento depois é primeiro contra o oitavo e assim por diante. Isso. Né? E se for empate... Por exemplo, Grêmio e Inter em quarto e quinto lugares ali, né? Foi um bom jogo, né? Imagina. Mas se for empate, cara, por mais que possa ser difícil enfrentar o Ipiranga nesse ano lá, que seja um empate, o empate ele só vai ser mais do mesmo do que o Grêmio tem sido nesse gauchão. Continua não vencendo o gauchão. Então, ou seja, tem que vencer para confirmar. O das quartas é só ida. É um jogo. Da semifinal são 2 e da final são 2. Da quarta é mata, não é mata-mata. Agora, sobre o Brian Ruiz, é claro que a gente vai... Ruiz não. O Brian Rodrigues. Estou com o Brian Ruiz na minha cabeça. Brian Ruiz é o jogador da Costa Rica. Brian Rodrigues. Isso. Não deixa de ser um acréscimo, né? Porque o Grêmio estava testando o Pedro Rocha, o próprio Mamute, que deu o Everaldo, o Lucas Coelho, que não despontou. Está sendo emprestado, aliás, ao Goiás. Que é uma boa. Para ele, para o Goiás e para o Grêmio.
E o Brian é o tipo do jogador que o Filipão gosta, referência de área e alto. É o tipo, o Filipão adora esse tipo de jogador. Adora. Vamos ver. Perdeu o Barcos e o Moreno, que eram, não apenas pela característica, né, ou pela qualidade, mas referências, né? Jogadores de experiência, jogadores importantes, que você tinha uma referência lá na frente, né? Tem um centroavante que com Barcos e o Moreno era assim. Quando o Grêmio perdeu esses jogadores, começou a botar meninos ali. E você tem um centroavante ou atacante de área, ou referência, como um menino, o cara tem que ser extra classe, né? Claro. Porque senão não assume a responsabilidade. O senhor Brian Rodrigues vai ter atrás de si Juliano, que é muito bom jogador, o Douglas, que a crítica que nós temos é por envolvimento físico e anímico, mas não técnico, tem uma capacidade de pifar atacante que é maravilhoso, e o Christian Rodrigues, né? Agora imagina esse grupo que o Grêmio está montando, tivesse Dudu, Zé Roberto e um lateral direito. É verdade. Nota 6. Mas tu sabe, Nota 6. ontem eu dei aqui o time... O Matias vai jogar, né? Ontem eu acho que... Não, precisamos ver se ele é aquele do Grenal ou não, né? A diferença do Matias Rodrigues pro Galhardo é que o Matias Rodrigues fez uma partida boa pelo Grêmio. O Galhardo nenhum. Já é um diferencial. Já é o diferencial. Ontem eu dei aqui qual seria meu time ideal do Grêmio, não tinha nenhum menino. E as pessoas me cobraram, Abel, tu cobra que não põe os meninos. Aí é que tá. Os meninos seriam as principais reposições do Grêmio, e aí sim é maneira de tu colocar menino no time. Porque esses caras vão se lesionar. Sim. O Lincoln entrando num time armado, o Everton entrando num time armado, aí a coisa pode funcionar. Eu acho o seguinte, dependendo da resposta ou da não resposta que o Douglas te der, por exemplo, o Lincoln para mim é titular. É que eu acho que no lugar do Douglas, se não der a resposta, vai jogar o Maicon, como terceiro homem. O Gonçalo tem informações, aliás, do Maicon e do Ceboja sobre a questão de BID, de CBF, né, Gonçalo? Hoje, Meneghetti, depois da apresentação oficial do Christian Rodrigues, o diretor executivo Rui Costa confirmou aos repórteres que lá estavam, e o Simon Bianchini estava representando a Rádio Bandeirantes, que a documentação do Ceboja já foi encaminhada à CBF. Esse é um passo muito importante. O presidente Romildo Bolzan, inclusive, entrou em contato com o presidente da CBF para agilizar essa inscrição, e ele vai estar no BID até a próxima sexta-feira. E a expectativa em relação ao Maicon é que amanhã ele já tenha seu nome regularizado no BID, e ele, junto com o Ceboja, possam jogar já no próximo sábado. O Grêmio agora está sendo esperto, o Grêmio cometeu uma gafe, qual foi o jogador mesmo? Araújo, isso aí. Então o Grêmio agora está sendo esperto, né? O presidente envolveu o presidente, ou seja, não está navegando em águas absolutamente calmas. O prazo é exíguo, o jogador vem do outro lado, tem uma questão de documentação, é um estrangeiro, então obrigou o presidente a, atento e precavido, fazer o que ele tem que fazer, um lobby. Tia, não me deixa mal, me ajuda aí. Tem que prestar. Isso é normal. Nada de normal. E essas questões burocráticas, curiosamente, mesmo com a evolução tecnológica, a capacidade de troca de documentação, os grandes clubes têm cometido cada vez mais pataquadas nesse sentido, né? Verdade. Eu lembro do Inter, quando o Dunga era técnico, o grupo estava embarcando para um jogo da Copa do Brasil com o Ednei, lateral direito. O Ednei estava subindo no ônibus. Professor, não tem problema já ter jogado a Copa do Brasil pelo Veranópolis. Como assim, cara? O cara estava indo pro jogo, cara. E seria titular naquele jogo. Sim, porque ele não tinha o lateral. Ele ia ser desclassificado da Copa do Brasil. É um mico. E os jogadores perguntando, assim, se ele não pergunta. E se ele não pergunta? Agora, fora a restrição burocrática, a restrição física não deve ter, né? Porque o Maicon estava jogando no São Paulo. O Christian estava jogando no Parma. Então... O Brian estava jogando também. Botam a camiseta e sai jogando, né? Bem ou mal, eles estavam jogando. Roberta. Bom, Walter, que alegria ver o meu Grêmio se reforçando. Juliano, agora dá para brigar por algo neste ano. A Bianca, parabéns ao marketing do Grêmio, foi de arrepiar o vídeo do Christian Rodrigues. E a Luana, hoje o Brian estreia com 2 gols. Olha só, o Paulinho separou nossa editora imagens aí do último jogo do Grêmio contra o Ipiranga, lá em Erechim. Foi em fevereiro de 2012 e o Grêmio ganhou por 2-1 do Ipiranga. Quem era o técnico do Grêmio aí, hein? 2012? É a Sila, não, o Luxemburgo? Luxemburgo. Sila foi 11, ainda Luxemburgo. Foi 10. Campeão gaúcho. O último título do Grêmio é do Grêmio. Douglas Grolha que fez gol nesse jogo. Bom jogador. O Colosso da Lagoa, onde jogou Pelé, né? É verdade. Pelé jogou no Colosso da Lagoa. Agora tem o Douglas. Tem o Paulo Baier também. Paulo Baier. Colosso da Lagoa, que tem uma das fotos mais lindas do futebol gaúcho, num Grenal recente disputado lá.
com o estádio dividido ao meio entre gremistas e colorados. Quando ninguém... É verdade. Num ambiente totalmente diferente, né? Mas quem sabe, né? Com a torcida mista que a gente... Mas nessa época de fevereiro ainda não era o Luxemburgo. O Luxemburgo assumiu no começo do ano, naquele jogo contra o Caxias, que era eliminatório. Era o Caio Júnior. Pra gente, Caio Júnior. Aliás, não foi nesse jogo em que o Caio Júnior saiu para dar uma entrevista coletiva, não sei se foi nesse jogo, em que ele larga a entrevista no meio, que ele tá tão pressionado, o Grêmio não estava conseguindo jogar, mesmo ganhando ou empatando, o Grêmio ele estava sendo muito criticado. Ele larga a entrevista no meio, depois ele volta, lava o rosto, assim, tá, vocês me desculpem e tal. O Caio Júnior tava um pouco Caio Júnior atrapalhado, assim. Caio Júnior que na apresentação, bom, coitado do Caio Júnior, mas ele deve ter tido uma boa intenção, mas que na apresentação no vestiário do Olímpico falou que o exemplo de futebol dele era o Barcelona. Também. Não, claro, teve uma boa intenção, mas é que é bom que a referência é melhor, né? O Fernando fez um gol. Foi o Fernando que fez esse gol, não foi? Moreno. O Moreno chutou antes, tá certo. Ele tá no lance ali. Esse é o ano que o Moreno fez... O Fernando domina e o... Esse é o ano que o Moreno fez 22 gols pelo Grêmio, mas não servia. Não era bom jogador. Marco Antônio, olha ali o Marco Antônio. Chave Antônio. Quem é o lateral direito? Gabriel. Gabriel teve 6 meses de O Gabriel largou regularidade. Olha, o futebol largou ele, irmão. Sem clube, né? Sem clube. E aí o gol do Ipiranga. Não, esse foi do lado. Douglas Groli. Sabe que é um estádio grande? Eu acho que é o maior do interior, né? Continua sendo o maior do interior? Sim, sem dúvida. Maior que os de Caxias? Eu acho que sim, com maior capacidade. E jogos bons sempre tem grande público. Talvez perca para o Centenário. O Centenário chega a 22 mil. O pessoal em Erechim é muito... Aliás, nos assiste em peso, a galera de Erechim. Eles são apaixonados por futebol. Apaixonados por futebol. O Ipiranga costuma ter bons times e é encrencado ganhar lá no Colosso Alagoa. Aí, como diria o primeiro neto, Douglas Groli. Mas esse Ipiranga é o melhor Ipiranga dos últimos tempos. O desse ano. É muito bom time. Então... Vamos ao intervalo, em seguida voltamos para fechar os donos da bola desta quarta. Até já. Central Band do Esporte, alô Gonçalo Cisne Lima. A partir das 4h15 tem jogaço na tela da Band, tem Chelsea e Paris Saint-Germain, o jogo é em Londres, o jogo de ida na França pelas oitavas de final da Champions League terminou empatado, 1-1. O Lucas, o brasileiro, é desfalque no Paris Saint-Germain, mas os outros craques da equipe francesa estão confirmados, como Cavani e Ibrahimovic, e no Chelsea o Mourinho e a turma toda vão para o jogo, 4h15 na tela da Band. Baita jogo, baita programa. O Real Madrid suou para se classificar. Suou mesmo. Perdeu para o Schalke 04 por 4-3. Mas tinha vencido o primeiro jogo por 2-0. Passando por uma crise técnica o Real Madrid e a boneca não quer mais dar entrevista para ninguém, a culpa é da imprensa. A boneca quem? Tu diz o Cristiano Ronaldo? O Baldasso implica com... Não, gente. Nós não vamos poder discutir Cristiano Ronaldo agora, né? Tá acabando o programa, né? Roberta. Bom, Henrique Pérez, sobre o jogo do Grêmio, vai ser um baita jogo, bonito de olhar. O Brian vai estrear com gol e o Grêmio vence por 2-1. E o José Rodrigues, Grenal com Cristian Rodrigues e D'Alessandro, Dali leva melhor, pois além de jogar bola, pita o jogo. O Baldasso criticou o CR7, estragou o almoço do Chico Garcia. Até amanhã, 1 da tarde. Tchau.